E aí, pronto para mais uma aula de biologia? Hoje nós vamos falar de células. Vem comigo! As células são as unidades fundamentais dos seres vivos. Toda célula possui membrana plasmática, citoplasma e material genético. Mas algumas células podem ser bem simples. Por exemplo, as células das bactérias. Elas são chamadas de procariotas ou procariontes. Por quê? Porque elas são primitivas. O material genético dela está espalhado no citoplasma e basicamente o que ela tem é membrana, citoplasma e material genético. Já as nossas células são muito mais complexas do que isso. Nós temos células eucariotas, de verdadeiras. E essas células são muito mais complexas, por quê? Porque elas possuem organelas. O que são organelas? Organelas são micro-órgãos. Imagine que a célula fosse um indivíduo. Você respira, a célula respira. Você digere substâncias, seu organismo digere substâncias, as suas células também. Então vamos mergulhar nas células eucariotas porque elas são mais complexas. As células eucariotas vão possuir um núcleo mais complexo e ele vai estar cercado por uma membrana que é a carioteca. Cário, núcleo, teca, caixa. Além do cromossomo, dentro do núcleo também tem o nucleolo. O nucleolo é quem fabrica os ribossomos. Ribossomos são estruturas que fazem a síntese de proteínas. Os ribossomos saem do núcleo e vão para estruturas chamadas retículos endoplasmáticos. Quando o retículo endoplasmático é coberto de ribossomos, a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. Quando não tem ribossomo, ele é chamado de retículo endoplasmático liso. No retículo endoplasmático rugoso, ocorre a síntese de proteínas. Essas proteínas, depois de produzidas, saem do retículo através de vesículas e vão para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é uma organela que pega essas proteínas e vai processar essas proteínas. O importante é dizer que dentro do complexo de Golgi, as proteínas são preparadas para a função que elas ocupam. Então vamos pensar a célula agora, a célula eucariota, como uma estrutura cheia de setores. Existem células eucariotas do tipo vegetal e do tipo animal. Como você diferencia? A célula vegetal vai ter parede celular. A célula animal não tem parede celular. A célula vegetal vai ter um vacúolo enorme. A célula animal não vai ter vacúolos, mas vai ter uma estrutura chamada lisossomo. Os lisossomos fazem digestão intracelular. Além do lisossomo, você está vendo aí também essa estrutura super famosa que são as mitocôndrias. Mitocôndrias fazem a respiração celular. Essa respiração celular produz uma moeda energética para a célula que é o ATP. Então atenção, quando a gente fala em mitocôndria, a gente está falando em energia. Mitocôndrias aparecem tanto em células animais quanto em células vegetais. Ora, as células vegetais fazem respiração celular, mas elas fazem também a fotossíntese. Por isso, dentro da célula vegetal, a gente também encontra os cloroplastos. Cloroplastos são estruturas cheias de clorofila, que é um pigmento verde, que vai fazer a fotossíntese. Os cloroplastos não aparecem em células animais, apenas nas células vegetais. Isso garante à célula vegetal que ela seja autótrofa, ou seja, ela é autossuficiente em relação ao alimento. Ela produz o seu próprio alimento. As células animais, por outro lado, são heterotróficas, ou seja, não produzem o seu próprio alimento.
Existem algumas estruturas também que aparecem em algumas células. Por exemplo, na nossa traqueia, nós temos células ciliadas. Esses cílios varrem as impurezas do trato respiratório para que ele não chegue nos pulmões. Já as bactérias possuem uma estrutura chamada flagelos. Os flagelos fazem a locomoção das bactérias. Os flagelos também aparecem nos espermatozoides. Então, por hoje, a gente para por aqui. Depois eu vou fazer uma aula para vocês, para a gente aprofundar em alguns temas. Por exemplo, fotossíntese, respiração celular, divisão celular. Mas hoje eu quero que vocês simplesmente percebam uma célula, as estruturas principais dessas células, as diferenças entre célula animal e vegetal e façam algumas questões, como essas que eu vou fazer para vocês. Essa questão é da FUVEST São Paulo. Células animais, quando privadas de alimento, passam a degradar partes de si mesmas como fonte de matéria-prima para sobreviver. A organela citoplasmática, diretamente responsável por essa degradação, é: letra A, o aparelho de Golgi; letra B, o centríolo; letra C, o lisossomo; letra D, a mitocôndria; letra E, o ribossomo. A organela que faz a digestão intracelular é o lisossomo. Letra C. Nessa questão da FMU, FIAM, FAM, FISP de São Paulo, diz assim: preparou-se rapidamente uma lâmina a ser examinada ao microscópio óptico para identificar se o material é de origem animal ou vegetal. Convém observar se as células possuem: letra A, núcleo; letra B, membrana celular; letra C, parede celular; letra D, mitocôndrias; letra E, nucleolos. Dentre essas características aqui, aquela que se caracteriza como célula vegetal é a parede celular, letra C. Nessa questão de Mogi, São Paulo, diz o seguinte: a membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente, letra A, em todas as células, seja ela procariótica ou eucariótica; letra B, apenas nas células animais; letra C, apenas nas células vegetais; letra D, apenas nas células dos eucariontes; ou letra E, apenas nas células dos procariontes. Nós vimos nesse vídeo que a membrana plasmática está presente em todas as células, seja ela procariótica ou eucariótica, portanto é a letra A.